Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Esse vídeo é uma continuação dos vídeos de senha da IHM. Então caso vocês não tenham assistido os vídeos anteriores, eu vou deixar o card do primeiro vídeo aqui em cima e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para os dois vídeos anteriores. Bom, então para relembrar o que nós fizemos até o momento, eu vou ligar o simulador. E aqui nós podemos ver que o nosso campo está protegido por senha. Então para fazer a alteração nesse campo, primeiro eu tenho que entrar com a minha senha, então eu aperto nesse botão, ele vai aparecer uma tela pop-up e aqui eu digito a minha senha, que é o valor 456. Então assim que eu digitar a senha, ele vai indicar aqui que a senha está liberada e vai me permitir a alteração aqui do meu valor. Então eu posso modificar o tempo desejado. Conforme eu já disse, essa senha é a mais simples de todas, né? Então o que eu vou fazer nesse vídeo, né? Eu vou incrementar essa tela e eu vou colocar mais de um usuário. Então eu não vou ter somente uma senha, eu posso ter mais de uma senha, eu posso ter mais de um usuário com acessos diferentes. Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou habilitar um segundo usuário. Então eu venho aqui no menu Home, System Parameters, venho aqui na aba Security. Bom, e conforme podemos ver nessa tela, né, eu só tinha um usuário habilitado. Então esse usuário ele possui a senha 456. Ele é um usuário que permite fazer alterações somente na classe A. Então eu vou adicionar mais outros dois usuários aqui. Eu vou habilitar o usuário número 2 e o usuário número 3. Ele já vem com uma senha padrão, então eu vou manter essa senha mesmo. Então o segundo usuário vai possuir a senha 222 e o terceiro usuário vai possuir a senha 333. Só que eu vou mexer nas classes aqui, né? O primeiro usuário eu vou considerar que ele é um operador, então eu vou deixar ele somente acessando a classe A. O segundo usuário eu vou considerar que ele é um usuário de manutenção, então ele vai ter acesso, além da classe A, ele vai ter acesso também à classe B. E o terceiro usuário eu vou colocar como se fosse também um operador, então ele vai ter somente acesso à classe A. Então tanto o usuário 1 quanto o usuário 3 eles vão ter permissões limitadas. O único usuário que vai ter acesso às duas classes vai ser o usuário número 2. Bom, como os meus usuários aqui já estão habilitados e com as senhas devidamente configuradas, eu já posso apertar OK. Bom, então aqui na minha tela eu vou fazer algumas alterações. Então agora eu vou ter duas classes. Então eu vou ter uma classe operador. Então o operador ele vai permitir ligar a minha máquina. Então eu vou deixar esse campo com a senha. Eu vou habilitar esse campo com a classe A. Lembrando que se eu quiser que aquela mensagem lá de acesso negado apareça, eu tenho que ticar essa segunda opção. Aí eu posso apertar OK. Esse campo já do setpoint de tempo, ele estava configurado como classe A também. Então eu vou mudar o acesso dele para classe B. Então o operador ele não vai conseguir alterar o tempo, somente a pessoa que tiver acesso à classe B, que vai ser a pessoa da manutenção. E eu vou fazer mais uma alteração também, né? Então eu quero que esse campo de tempo decorrido ele só apareça para o usuário da manutenção. Então eu consigo fazer essa modificação desses dois campos de uma única vez. Para isso basta eu selecionar os dois campos, eu clico com o botão direito, entro na opção Security Settings. Em Object Class eu vou escolher a classe B, que é o usuário da manutenção que vai ter acesso a isso. A única opção permitida nesses dois campos é esse item aqui, né, de manter ele invisível, justamente porque ele é um campo somente leitura, né? Tanto esse objeto é somente um campo leitura, quanto o texto também. Então só relembrando, né, para eu poder ligar a máquina eu vou ter que ter um usuário classe A, para eu poder alterar o tempo eu vou ter que ter um usuário classe B. E o usuário classe B, ele vai conseguir enxergar esse campo aqui de baixo, que é o tempo decorrido. Já o usuário classe A, ele não vai enxergar esse campo aqui. Vamos ver agora como é que a gente cria esses três usuários, esses dois operadores e esse usuário da manutenção. Então, primeira coisa, eu vou abrir a tela de senha. Então, como eu tenho que adicionar mais campos aqui nessa tela de senha, então eu vou ter que aumentar o tamanho dela. Eu vou manter ela ainda como pop-up, mas eu vou ter que aumentar o tamanho dela. Então, para isso, eu clico com o botão direito, entro aqui em Atributo. Então eu posso alterar o tamanho mexendo aqui nesse campo Size. Então eu vou aumentar, por exemplo, para 500 por 300. Bom, então agora eu vou ter mais espaço nessa minha tela, né? Então eu vou jogar a senha aqui para o lado, jogar o botão fechar aqui para baixo. E eu vou adicionar um campo numérico que vai ser referente ao meu usuário. Então ele vai poder ser o usuário 1, 2 ou 3. Então eu adiciono como campo numérico. Em Device eu vou mudar para Local HMI. Então, para eu achar a memória correspondente ao número do usuário, eu posso clicar aqui nessa opção de Settings, que ele vai abrir a lista de tags. Então, aqui eu seleciono essa opção chamada System Tag. Aí eu posso clicar uma vez, ele vai abrir a lista para mim, eu posso digitar User.
A memória que eu vou escolher vai ser essa LW9219, que é o user number. Então é nessa memória que eu faço a escolha do meu usuário. Então eu vou escolher essa memória e vou apertar OK e vou adicionar esse campo aqui na minha tela. Eu posso também colocar um texto em cima dele. Vou mudar aqui para usuário. Então agora eu já posso fazer um teste. Vou entrar aqui em Project Offline Simulation. Então, conforme esperado, o campo aqui do tempo decorrido não está aparecendo. Então, se eu tentar ligar a minha máquina, ele vai dar como acesso negado. Então, se eu tentar mudar o tempo, ele também está com acesso negado. Então, agora chegou o momento de digitar a senha. Então, eu aperto aqui no meu botão de login. Por padrão de fábrica, o usuário já vem selecionado como usuário 1, por isso que em nenhum momento eu precisei selecionar, falar para a minha EHM que eu estava utilizando o usuário 1, porque ela já vem de fábrica aqui como usuário 1. Então eu posso somente digitar a senha, que é 456, ou a senha do usuário 1 é 456, aperto OK e fechar. Então aqui eu acabei de fazer o login com o usuário 1. Então esse usuário 1 permite eu ligar e desligar aqui a minha máquina, só que ele não permite eu alterar o tempo. Porque quem altera o tempo são usuários classe B. Então o meu usuário operador está logado como classe A. Então para fazer essa alteração eu teria que selecionar o meu segundo usuário, que ele é o único que tem acesso à classe B, que é o meu usuário da manutenção. Então eu vou novamente entrar na minha tela de login, vou mudar para o usuário 2. O usuário 2 ele possui a senha 222, aperto OK. E agora eu consigo fazer a alteração aqui do setpoint do tempo. Então eu consigo ter acesso tanto ao meu botão liga-desliga, quanto ao meu setpoint de tempo. Pode ver que ele não está funcionando aqui o programa porque eu estou na simulação offline. Eu não estou simulando ele conectado no meu CLP. Mas já deu para ver que os dois campos aqui estão liberados para acesso. Então o usuário 2 ele tem um acesso tanto na classe A, que seria esse botão liga-desliga, quanto a classe B, que seria o setpoint do tempo. E além do setpoint do tempo, eu também consigo enxergar esse campo aqui de baixo, que é o tempo decorrido, que ele fica oculto para os usuários da classe A. Bom, para ficar um exemplo um pouco diferente, eu vou entrar novamente aqui na minha aba Security. Então eu vou criar uma terceira classe, onde somente meu usuário número 2 e somente meu usuário número 3 vão ter acesso a essa terceira classe, chamada classe C. Então eu vou fazer o seguinte, a modificação que eu vou fazer é justamente nesse tempo decorrido. Eu vou mudar esse tempo decorrido somente para classe C. Então assim vai ficar mais nítido a diferença que vai ter entre as classes. Então eu vou ter a classe A para esse botão, a classe B para editar esse valor do tempo e a classe C para visualizar o tempo decorrido. Então o operador 1 ele vai conseguir fazer o liga-desliga na minha máquina, só que ele não vai conseguir editar o tempo e ele também não vai enxergar esse tempo decorrido. O usuário 2 ele vai conseguir enxergar e editar todos os campos. E já o usuário 3 ele vai conseguir fazer o liga-desliga, ele vai conseguir enxergar todos os campos, porém ele não vai conseguir ter acesso à edição do tempo, que está como classe B. Então vamos ver se está funcionando tudo de acordo com o que deveria. Dessa vez eu deixei o PLC 300 já ligado e eu vou fazer a simulação online. Então eu não tenho nenhum usuário logado. Então como eu não tenho nenhum usuário ativo, então eu não consigo fazer nada aqui nessa minha tela. Eu não consigo nem ligar a máquina e nem editar o valor. Então eu vou mudar aqui para o usuário 2, a senha vai ser 222. A minha EHM já ficou ativa, então eu já consigo mudar o tempo e eu já consigo também visualizar o tempo aqui embaixo. Bom, então agora eu vou trocar para o meu usuário 3, que a senha é 333. Então esse usuário 3, eu continuo enxergando o tempo decorrido, então eu consigo continuar enxergando esse campo aqui, só que eu não consigo editar o valor aqui do meu tempo. O tempo é fixo, né, já foi definido em 3 segundos, eu não consigo fazer a edição desse tempo. Então eu vou mudar agora para o usuário 1. Então, dos 3 usuários, ele é o que tem a menor permissão de todas, ele só tem a permissão a classe A. Então a senha dele é 456. E como ele é um usuário classe A, ele não consegue enxergar o valor do tempo, ele não consegue alterar o tempo. A única coisa que ele consegue fazer é ligar e desligar a máquina. Então eu vou mandar ligar a máquina aqui, o tempo está correndo, só que eu não consigo enxergar. E finalizado o tempo, eu consigo ver que a minha saída digital está ligando. Então eu posso desligar novamente e ligar, só que eu não consigo enxergar o valor do tempo. Bom, então agora a minha tela de usuário já está funcionando. Eu vou melhorar
Então a parte estética aqui da minha IHM, né? Eu vou mudar esse campo usuário, ao invés de eu ter que digitar um número do usuário, eu vou selecionar esse usuário através de uma lista. Então é isso que eu vou modificar agora na minha IHM. Então eu posso fechar, vou voltar aqui na minha tela de senha. Bom, e aqui na minha tela de senha eu vou inserir um objeto chamado Option List. Então se eu entrar aqui na minha lista de objetos, ele vai estar junto aqui com os botões, ele é a última opção. Então se eu colocar o mouse aqui em cima, eu já consigo enxergar essa opção chamada Option List. Então eu vou clicar nela. Esse objeto Option List, eu posso ter duas formas de mostrar ele, né? Através de uma lista mesmo, que seria essa opção, esse modo List Box, ou através desse drop-down. Esse drop-down é justamente esse menuzinho que fica com uma seta aqui do lado direito, que quando você clica, ele aparece a lista de opções. Então ele tem essa forma de ser visualizada e tem essa outra forma que é em formato de lista. Eu vou escolher nesse formato de lista para esse exemplo. Depois você pode fazer um teste com as duas opções e ver qual que se adequa mais à aplicação de vocês. Bom, como todos os objetos aqui nessa IHM, a primeira coisa que eu preciso definir é qual endereço que esse objeto vai estar atrelado. Então ele vai estar atrelado aqui ao meu local HMI, aquela memória user. Então eu venho novamente aqui System Tag, escolho aqui a opção chamada user. Então é essa LW9219, que é user number. Que eu posso clicar em OK. Então quando eu fizer a seleção, eu estou modificando diretamente a essa memória. Bom, então agora eu tenho que fazer as configurações das demais propriedades desse objeto. Então a próxima propriedade que eu vou mexer, eu vou entrar aqui em Source Data. Então nesse meu exemplo, essa lista vai ser uma lista pré-definida. Então aqui eu tenho que falar quantos itens que essa lista vai ter. No meu caso aqui vão ter 3 itens, né? Vão ter 2 operadores e um usuário da manutenção. Eu pulo aqui para a próxima opção chamada Mapping. Essa opção Mapping, ela tem 3 linhas, justamente porque eu escolhi que são 3 itens aqui na minha lista. Então ele vai ter o item 0, item 1 e item 2. O item 0 é o primeiro item da minha lista. Então o valor dele, eu vou modificar ele para 1. O segundo item vai ser o valor número 2. E o terceiro item, ele vai possuir o valor número 3. Então aqui eu coloquei esses 3 valores, 1, 2, 3, que são os meus 3 usuários da minha IHM. Então eu vou ter o usuário número 1, eu vou colocar o nome dele aqui, que vai ser o operador 1. Eu vou ter o usuário número 2, que no meu caso aqui eu adotei que ele vai ser um usuário da manutenção. Ou seja, o usuário número 2 é aquele usuário que ele tem acesso a todas as classes, classe A, B e C. E o usuário número 3, ele também é um operador, só que ele é um operador com mais acessos ali, né? Ele vai ter acesso à classe A e à classe C. Então eu vou chamar ele de operador 2 mesmo. Bom, feitas essas modificações, eu posso clicar em OK e inserir essa minha tabela aqui na minha tela. Essa tabela aqui na minha IHM, ela vai substituir esse campo que eu estava antigamente digitando o valor 1, 2 ou 3. Então agora, quando eu selecionar, quando eu apertar em cima do operador 1, ele já vai mover o valor 1. Quando eu apertar em cima da manutenção, ele já vai mover o valor número 2 para essa memória. E quando eu apertar o operador 2, ele vai mover o valor 3. Então eu já não preciso mais desse campo numérico. Então eu já posso apagar esse campo numérico e eu só vou mexer no layout agora para melhorar ele. Um outro botão que eu vou adicionar agora também é o botão de logout. Então se eu tiver tanto com o operador 1, 2 ou se eu tiver logado como a manutenção, eu posso fazer o logout aqui, né, sem ter que ficar digitando uma senha errada. Bom, então para fazer isso, primeiro eu vou adicionar um botão, o toggle switch mesmo, que a gente já utilizou em outros exemplos. No atributo aqui eu vou mudar esse botão para momentâneo, ou seja, eu só preciso dar um pulso nesse botão, eu não preciso manter ele pressionado. A memória que ele vai alterar, eu vou escolher como local HMI. Novamente, eu entro aqui na área de tags, ativo essa opção System Tags e escolho a minha tag nessa lista. A função que eu quero para esse botão é logout, então se eu digitar aqui logout, ele já vai aparecer aqui para mim, ó, LB9050, que é esse user logout. Então eu já posso selecionar essa opção. Então eu já posso clicar em OK. Nessa tela eu vou entrar aqui em Label para mudar o texto, né, para colocar um texto para esse botão, vou colocar como logout. Eu posso clicar em OK e colocar esse botão aqui na minha tela. Bom, só vou entrar novamente para mudar o layout desse botão. Então eu venho aqui na aba Shape, entro em Picture Library e escolho um outro formato para esse botão. Vou escolher esse botão arredondado mesmo, clicar em OK. Bom, e com isso a minha tela já está pronta, então eu já posso entrar novamente em Project Online Simulation.
Bom, como eu não estou com nenhum usuário ativo, então eu não vou conseguir nem ligar a minha máquina. Então primeiro eu preciso clicar nesse botão. E agora, ao invés de eu digitar um número por operador, eu vou ter os 3 operadores aqui, ó. Operador número 1, operador manutenção. Quando eu clicar nesse operador manutenção, ele está escrevendo o valor 2 para aquela memória. Então, a IHM já entende que eu estou selecionando o usuário número 2. Então, quando eu escolher o usuário manutenção, ele está escrevendo 2 naquela minha memória. E aí eu posso já escolher a minha senha aqui, que é 222. Como a senha estava correta, ele já liberou o acesso aqui para mim. E eu já posso ter acesso aqui e modificar o meu tempo e fazer o teste aqui na minha IHM. Bom, tá tudo funcionando, então vamos ver agora o botão logout para ver se está funcionando também. Quando eu aperto o botão logout, ele automaticamente já me desconecta aqui do meu usuário. Isso vale para todos os usuários, então eu vou escolher o operador número 2, que a senha é 333, já fiz o login como operador 3. Então o operador 3 eu não consigo modificar o tempo, eu só consigo ligar e desligar aqui a minha máquina. E a qualquer momento eu posso fazer o logout dele, entrando aqui em usuários e apertando o botão logout. Bom, então nesse vídeo nós conseguimos ver como é que é possível trabalhar com mais de um usuário, com diferentes tipos de acesso, né? Como é que a gente faz o login, logout. Então esse tipo de senha, ele já acaba atendendo aí a grande maioria das aplicações. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem enviar as dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. E valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.